Graça e paz, meus irmãos, tudo bem com você? Estamos iniciando o 7º episódio de uma continuidade de uma série que estou entregando para vocês sobre o fruto do Espírito. Amados, eu tenho realmente feito isso com muito carinho, com muita vontade do Senhor, com direcionamento não de levar a você toda essa transformação que nós devemos ter quando nós somos filhos de Deus, estamos dispostos a cumprir com o propósito de Deus nas nossas vidas. Amém? O objetivo desses vídeos é levar para você uma palavra profunda, mas de uma forma mais fácil de entendimento, num palavreado mais fácil, de uma forma mais tranquila, e que você possa entender aquilo que Deus quer levar para o teu coração. Amém? E nós temos como texto base de toda esta série, nós estamos no 7º episódio, e se você não assistiu os demais episódios, na descrição desse vídeo você vai encontrar os demais episódios. Aproveitando o ensejo, você pode curtir a nossa página da comunidade Aliança de Esteio, e também você pode então estar colocando ali, clicando no joinha, que vai ajudar a levar essa palavra para muito mais outras pessoas e lugares. Amém? Tenho recebido um feedback, um retorno dessa palavra, e ela tem sido edificante para muitas pessoas, e eu espero que seja edificante na tua vida também. O nosso texto base ele está em Gálatas capítulo 5, 22 e 23, que vai falar: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Amém? Já passamos, pelo primeiro vídeo, onde nós explicamos o fruto do Espírito como um fruto só, com várias características do fruto, e essas características são as características de Deus que devem estar na nossa vida, são as características do alto que devem estar fluindo na nossa vida. E é claro que muitas dessas características, muitas vezes, elas não estão ainda inseridas no nosso viver. E cabe a nós, nos colocarmos em arrependimento, nos colocarmos na presença do Senhor, para que cada área, cada característica dessa, ela possa ser fortalecida através do Espírito Santo nas nossas vidas, e que nós possamos resplandecer um caráter de Cristo nas nossas vidas, para que os outros sejam impactados e atingidos pela presença de Deus nas nossas vidas. Amém? Então nós já falamos durante esses episódios sobre o fruto do Espírito como um todo, explicando. Nós falamos do amor, da alegria, da paz, da longanimidade, amém? E da benignidade. E agora, hoje, nós estaremos falando sobre a bondade do Espírito Santo, amém? A bondade é uma das marcas mais visíveis de uma vida cheia do Espírito Santo. Podemos buscar no grego, a palavra que foi usada por Paulo, e ela é uma palavra difícil de pronunciar, então vou deixar, mas quero trazer o significado, que é o mais importante, o significado para nós. A bondade, no original, a palavra utilizada por Paulo, ela significa uma virtude ativa do bem, ou seja, é o bem em ação, o caráter moral que produz ações justas e generosas. A bondade do Espírito não é somente ser bom, e isso já está lá na bondade, já está na nossa vida como um todo, de sermos
bons. Mas nós confundimos a bondade do Espírito como sermos bons. Mas a bondade do Espírito, ela é algo que produz em nós ações justas e generosas no nosso dia a dia. A benignidade, na verdade, é, como alguns falam, é a doçura do coração de Deus. A bondade é a força do caráter que faz o que é certo, mesmo quando fazer o certo é algo muito difícil. Às vezes fazer o certo requer uma decisão muito forte. E aqui vem algo que eu quero falar. Muitas vezes nós deixamos de ter a bondade do Espírito Santo e nós ficamos, como nós, inertes, ou seja, como diz no mundo, nós ficamos na coluna do meio. Nós não agimos com maldade, mas também nós não agimos com a bondade. Nós neutralizamos, né, esta ação. Por quê? Porque muitas vezes a ação da bondade, ela vai ser muito difícil, porque ela vai ser uma decisão às vezes contrária ao entendimento dos outros que estão em volta de nós, e até mesmo ao nosso entendimento. Amém? A benignidade, portanto, né, ela tem a ternura. Foi o que nós falamos no episódio passado. Porém, a bondade, ela tem a firmeza da decisão. A benignidade, ela sente compaixão. A bondade do Espírito, ela age com muita retidão, ou simplesmente com retidão, né? Amém? Salmo 100, versículo 5 vai dizer: o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para todo o sempre. Assim como Deus é bom e a sua essência é uma essência de bondade em ação, o Espírito Santo, ele quer gerar nas nossas vidas, através do fruto do Espírito, essa mesma bondade de Deus, essa mesma bondade em ação, porque é essa bondade em ação que vai refletir o caráter de Cristo nas nossas vidas. Essa bondade do Espírito Santo, como eu estava dizendo, é a compaixão em ação. Quando nós temos compaixão de uma situação, nós vamos agir para que essa situação mude. Amém? A bondade, ela é a parte essencial da natureza de Deus. Toda bondade, ela vem de Deus. Amém? Quando dizemos que Deus é bom, não estamos descrevendo ou dizendo apenas um comportamento, mas nós estamos falando da própria essência de Deus. Ninguém há bom, senão um, que é Deus. Está lá em Lucas capítulo 18, versículo 19. Deus, ele é a fonte de todo bem. E quando o Espírito Santo, ele vai habitar dentro de nós, ele nos torna participantes desta mesma natureza de Deus. Amém? Porque o Espírito Santo, ele vai gerar em nós a capacidade de agir com integridade, de agir com justiça e com generosidade, mesmo quando ninguém está vendo. Amém? A bondade, ela gera em nós algo, a bondade do Espírito, ela gera algo em nós que vai ser permanente. Tiago capítulo 1, versículo 17, vai dizer que toda boa dádiva e todo dom perfeito, ele vem do alto. Uma coisa muito importante de dizer, que a bondade do Espírito, ela gera em nós um compromisso de fazer o que é certo. Amém, amados? E não aquilo que é conveniente. E isso pega muito forte, porque a bondade do Espírito, ela vai refletir diretamente nos líderes das igrejas, né?
nos pastores, nos mestres, principalmente. Por quê, amados? E nos profetas também, todos. Porque muitas vezes nós, e eu digo nós, líderes, muitas vezes nós levamos ou levávamos as palavras para a igreja de uma forma conveniente, para que se ensinasse, mas que ninguém saísse de uma certa forma, magoado, alguma coisa assim. Esse é um dos exemplos. Mas não é assim que funciona a bondade do Espírito. A bondade do Espírito vai fazer com que nós façamos o certo, mesmo que doa. Amém? E não aquilo que é conveniente. O mundo de hoje, ele confunde muito isso. Ele confunde bondade com simpatia, Mas a bondade espiritual é muito mais do que agradar. A bondade espiritual, ela não vem para agradar. Ela vem para confrontar. Amém? Por quê? Porque é o agir conforme o que é justo perante Deus. Isso aqui é muito importante. Tiago 4,17 vai dizer: quem sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. A bondade do Espírito não é neutra, como eu falei antes. Ela não é uma neutralidade na nossa vida. Não é agir de uma forma conveniente, é agir com certeza e firmeza, porque ela não é neutra e nem passiva. A bondade do Espírito Santo é uma característica de tomada de decisão e posição perante a palavra de Deus e perante o caráter de Deus nas nossas vidas. Essa bondade, ela vai defender o oprimido, ela vai proteger o fraco, ela vai agir com generosidade e justiça com todas as pessoas, mas ela é a luz que brilha nas trevas da indiferença. Amém? A bondade não é apenas ser bom com os outros, mas a bondade é ser verdadeiro com os outros diante de Deus. É um compromisso, amados. É um compromisso profundo, É um compromisso de fazer tudo o que é certo, fazer o bem, fazer o que é certo, mesmo que isso, como eu falei antes, custe muito caro. Jesus na cruz, ele pagou um alto preço pela bondade do Espírito Santo. Pela bondade do Espírito, ele pagou um alto preço de sofrimento, de entrega, para que nós pudéssemos ser salvos. A bondade do Espírito, portanto, é uma ação, ela não é apenas uma intenção. Às vezes nós confundimos muito isso. A bondade do Espírito, ser bom com intencionalidade. E não é assim. Muitas pessoas dizem que falam muito de fazer o bem. Mas quando nós falamos da bondade do Espírito, nós estamos falando de algo que o Espírito Santo nos convida para fazer o bem, para andar em bondade. Ou seja, é uma prática do nosso dia a dia, é uma prática concreta e visível na minha vida e na tua vida. Amém? Mateus, para poder fundamentar isso que eu estou falando, nós temos aqui em Mateus capítulo 5, versículo 16. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a quem? Ao vosso Pai que está nos céus. O cristão cheio do Espírito, ele não espera oportunidades, ele cria oportunidades para fazer o bem, porque ele está sempre com o olhar em ação. Amém? O olhar em ação que eu digo é que ele está sempre prestando atenção naquilo que está acontecendo em volta. Ele ajuda, ele serve, ele edifica, ele consola, ele compartilha,
ele intercede, ele visita. A bondade do Espírito Santo, ela se manifesta nas atitudes do nosso dia a dia, que vão edificar a minha vida e a tua e a todos que estão em volta. Amém? Romanos capítulo 12, versículo 21 vai dizer: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Amém? Queridos, a bondade do Espírito é luz no mundo e ela é escudo na alma. A bondade do Espírito, ela também, como outras características que nós já falamos, ela é um testemunho poderoso, porque ela vai também, e muito profundamente, revelar o caráter de Cristo de forma silenciosa nas nossas vidas, porque as pessoas vão notar essa característica. Mas também, além disso, ela é uma proteção espiritual, porque um coração bom não dá espaço à amargura, inveja ou vingança. Salmo 34, 14 vai dizer: aparta-te do mal e faze o bem, procura a paz e segue-a. Quando o Espírito governa o coração, o bem se torna algo natural nas nossas vidas e não algo forçado. Amém? Então é importante nós entendermos isso. Quando o Espírito Santo governa o nosso coração, tudo é uma escolha natural, nada vai ser forçado. Amém, queridos? E o bem sempre vai vencer, mesmo que o resultado demore a aparecer, amados. Nós vivemos, como eu já falei em outros momentos, uma ansiedade muito grande com o nosso dia a dia. E nós queremos que as respostas, que o resultado, ele aconteça de um dia para o outro. Mas a bondade do Espírito Santo, ela pode gerar, resultados que demoram para acontecer. Por isso, amados, a bondade do Espírito, para nós concluirmos esse tempo de reflexão. Já estamos em 17 minutos e 35 segundos. Para nós concluirmos então, a bondade do Espírito é o reflexo da essência de Deus em nós. Primeira coisa. Segundo ponto, é agir corretamente, não apenas desejar o bem. E é essa a grande confusão. Nós desejamos o bem para os outros. Não, a bondade do Espírito é ação, é agir corretamente, é agir dentro da necessidade. Portanto, a bondade do Espírito é visível e é uma prática do nosso dia a dia. Ela é expressa nas nossas obras do nosso dia a dia. Amém? Portanto, a bondade do Espírito também é luz no mundo e proteção para a nossa alma. Quando nós falamos, o último ponto aqui, sobre ser um escudo da alma, nós temos isso, nós falamos sobre isso. Amém? E amados, é muito importante que nós pensamos nessa bondade. Essa bondade, eu sei que ela está dentro do coração e ela está expressa muitas vezes no teu sentimento. O detalhe maior é que essa bondade, ela precisa ser expressa na tua vida. Ela precisa ser algo que ela flua na tua vida. John Stott vai dizer: a bondade é a única inversão legítima do mal. William Barclay vai dizer: a verdadeira bondade é o amor em movimento. Ser cheio do Espírito, amados, é viver uma fé que faz o bem, não por mérito, não por obrigação, mas por uma natureza transformadora que já está inserida em nós. A bondade, ela é o bem que vem do alto, o bem divino, o bem que vem do alto, fluindo através das vidas. Amém?
Vamos colocar uma aplicação prática de tudo isso que nós falamos hoje? Durante esta semana do 7º episódio, eu quero te convidar. Ore ao Senhor. Te coloca como instrumento da bondade do Espírito Santo. Comece a praticar ações de bondade concretamente na tua vida. Por exemplo, um gesto de generosidade, uma ajuda, uma visita, uma liberação de perdão, um abraço. Também eu te convido a avaliar as tuas atitudes do dia a dia. Às vezes nós pensamos tanto na bondade do Espírito sobre a vida dos outros que estão mais distantes, mas nós esquecemos que a bondade do Espírito também está no nosso relacionamento mais perto, no nosso relacionamento pessoal, com nossa esposa, o nosso marido, o nosso cônjuge, né? Então, portanto, para sermos generalistas, com os nossos filhos, com os nossos pais, irmãos, os nossos irmãos da igreja, os nossos irmãos de sangue, a nossa família. Lembre disso, né? Avalie as tuas atitudes. Não deixa que a reação da carne ela sobressaia a bondade do Espírito. Lembra essa semana, faz uma reflexão também sobre que o bem que o Espírito Santo produz em nós vai ter um resultado na eternidade. Mesmo quando o mundo não reconhece isso, mas Deus na eternidade, Ele vai ter esse reconhecimento. Gálatas capítulo 6, versículo 9, está dizendo assim: não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Amém? Pai, eu te louvo, eu te agradeço, Senhor, por esse tempo, Senhor, que nós estamos aqui refletindo sobre o teu fruto do Espírito. Pai, nós estamos falando hoje sobre a bondade do Espírito, Pai. E falamos e entendemos, Pai, que ela é algo que se coloca em ação nas nossas vidas. Pai, nós queremos colocar este bem em ação. Pai, nós precisamos entender o ambiente a qual nós estamos inseridos, para que nós possamos enxergar o bem que temos que fazer. E que nós possamos fazer isso de forma voluntária, Senhor, de forma natural nas nossas vidas, Pai. Pai, eu oro para que a bondade do Espírito seja uma característica tanto na minha vida quanto da dos irmãos que estão, Senhor, assistindo esse vídeo. Pai, que a bondade do Espírito ela possa entrar na vida de cada um, refletindo no seu dia a dia, Pai. Refletindo o caráter de Cristo em mais uma característica, Pai. A bondade do Espírito seja plena na minha vida e na tua vida, na vida dos meus irmãos que estão escutando. Pai, nos abençoa, nos protege, Senhor, nos direciona sobre as nossas vidas e que nós possamos refletir a bondade do Espírito sobre a vida de cada um que chega perto de nós. Amém? Que Deus os abençoe. Se você não assistiu os demais episódios, está aqui na descrição, né? Então assista. Amém? Até o próximo episódio, em nome de Jesus.